Muito bem, boa tarde. Essa é a aula O que é Candomblé, dentro da plataforma Coletivo de Jejum on Demand. Essa aula é integrante do curso Casa Preta, sobre estudos afro-brasileiros. E, então, para quem é assinante da plataforma, depois vai poder rever o conteúdo gravado. Tem também uma indicação bibliográfica de conteúdo lá, para complementar a nossa discussão. Para quem está assistindo como parte do grupo, do nosso grupo dos apps, tá ali, ó. Como parte do grupo dos apps, infelizmente vocês não vão conseguir ver a gravação depois. A gente tem uma programação aí de encontros. Tem sim, peraí, deixa eu fechar. Pronto, agora eu só tenho o meu. A gente tem uma série de encontros ainda até o dia 10 de dezembro. A gente encerra a programação oficialmente de 2021 no dia 10 de dezembro. São algumas aulas da plataforma On Demand. Vai rolar uma web aula sobre o livro A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis, e também um curso sobre feminismo negro. O que vai acontecer aí agora na primeira quinzena de dezembro. As inscrições vão ser feitas por e-mail, a gente vai compartilhar as informações no grupo e também enviar para vocês por e-mail. A gente sempre está mandando material, não sei se vocês recebem, mas a gente está sempre enviando. Muito que bem. A nossa ideia hoje, nessa tarde, é a gente pensar um pouco sobre o candomblé. Eu, como alguém que sou de terreiro, tenho muita dificuldade de pensar o candomblé a partir desse lugar acadêmico teórico. Porque, na minha concepção, o candomblé é uma prática comunitária, é uma prática religiosa que só faz sentido dentro da possibilidade da vivência do próprio terreiro. Fora do lugar do terreiro, é como se o candomblé tivesse deslocado daquilo que de fato ele é. E também porque cria uma ideia de história única, como se o candomblé fosse uma coisa só em todos os lugares. E eu acho isso bastante perigoso. É como se o candomblé fosse os livros do Reginaldo Prandi e do Pierre Verger, ou os posts do pai Sidney, ou os vídeos do pai Rodney, só homem, né? Curiosamente falando. E o candomblé não é nada disso. Quer dizer, ele também é isso, mas ele não se resume a isso. Ele é uma coisa bem complexa. Mas a ideia, então, é que a gente não pense o candomblé enquanto esse lugar religioso, porque não dá para pensar a prática de produção religiosa sem pensar a prática de produção de corpo. E corpo a gente não produz com produção teórica. Quer dizer, o corpo alienado do Ocidente é feito a partir da produção teórica. O corpo significado na experiência africana é produzido a partir da vivência prática. Fui redundante, porque não existe vivência que não for prática na perspectiva africana. Então, afinal de contas, o que é que a gente vai pensar enquanto candomblé nesse nosso encontro de hoje? Eu quero trazer para vocês algumas questões de linha mais histórica e antropológica sobre o candomblé e um princípio que eu acho que atravessa as diversas formas de produção de candomblé, que deixa eu ver aqui, que é o princípio organizador dessa prática comunitária de culto à ancestralidade. E acho que, em alguma medida, eu também quero apresentar para vocês como é que eu penso o que é o candomblé, com toda a modéstia que me cabe no meu lugar dentro da estrutura religiosa. Vai subir? Sobe, sobe, sobe. Bom, então, alguém tem alguma pergunta, alguma questão que queira trazer, alguma colocação?
Não? Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, que é bastante interessante, e eu penso que ele é bastante importante, é que o candomblé, como a gente conhece, ele é uma invenção brasileira, ele só existe aqui no Brasil, embora casas muito antigas e tradicionais tenham uma forte demanda, uma forte característica de manter fundamentos e preceitos vivenciados no continente africano. E o candomblé, a própria ideia da palavra candomblé, é um atravessamento do deslocamento da prática territorial, principalmente nas cidades do Nordeste, comparado com as cidades do eixo Sul e Sudeste. Esse candomblé que muitos de nós conhecemos das redes sociais é um candomblé que só é feito nesse eixo Sudeste. Mesmo com toda a questão da vinculação às casas matrizes. O que são casas matrizes? São as casas que historicamente são reconhecidas como originárias do candomblé. O Gantoá, o Engenho Branco, a Casa Branca, e eu esqueci qual que é, o Opofonjá. São as 3 casas originárias do candomblé Nagô, que vão se deslocar a partir de seus adeptos para a construção da experiência do candomblé aqui em São Paulo. Essa história é bastante interessante, né? Porque uma das aulas aqui no Djeje, eu estava dizendo que homem não tem axé, porque homem não tem útero. Até depois o Apolo me escreveu pontuando a questão da transgeneridade, mas na perspectiva africana tradicional, o axé vital, o ingunzo, o que alimenta a possibilidade de renovação ancestral está na figura da cabaça, e a cabaça é representada pelo útero, mas pelo útero feminino, pelo órgão, né? O útero é um órgão que faz parte na nossa construção ocidental do corpo feminino. Por isso que nas casas matrizes, somente mulheres ocupam os lugares de liderança religiosa, porque os homens não possuem habilidade física inata, a habilidade ancestral para produzir axé. Mesmo sendo sêmen um tipo de axé, que inclusive ele é importante para os processos ancestrais, mas que ainda assim o sêmen sem o útero, para que ele possa fecundar o óvulo, não tem nenhuma utilidade, nenhuma serventia. Então, nesse processo de organização energética da experiência dos terreiros, só as mulheres são as guardiãs do axé e só as mulheres podem propagar esse axé. E como é que começa, então, esse processo de deslocamento e do processo de, junto com a ideia de deslocamento, tem a ideia do processo de embranquecimento e masculinização da experiência do candomblé. É com a vinda de homens que desejam assumir o poder da liderança comunitária nos terreiros para a cidade do Rio de Janeiro e para a cidade de São Paulo, iniciando, então, essa ideia de candomblé que a gente conhece. A palavra candomblé é uma palavra que foi inventada pelo Pierre Verger. Antes disso, os terreiros de candomblé eram chamados pelo seu nome, ou macumba, ou xangô, ou casa de santo, ou ilê, ou roça. Vou para a roça, vou para o terreiro, vou para a macumba, vou para o ilê. Quando o Pierre Verger começou a vender foto dos terreiros na Europa, ele precisava dar um nome genérico, e aí ele chama de candomblé. Ele, a partir das experiências que ele viveu na Nigéria e no Benin, ele dá esse nome de candomblé, e esse passa a ser o nome, então, político, social e cultural, como as tradições africanas, né, as tradições religiosas africanas, são vivenciadas dentro da experiência brasileira, sobretudo o candomblé paulista e carioca. Tem uma figura, que é o João da Gomeia, ele iniciou, sei lá, 100% das mães e dos pais de santo daqui de São Paulo,
90%, vai, daqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Se a pessoa tem mais de 30 anos de terreiro e ela não sabe dizer a origem dela no terreiro, ela vai dizer que ela é navalha da Gomeia, porque ele foi um cara muito importante para a disseminação do candomblé aqui. Isso não quer dizer que as experiências comunitárias dos terreiros de candomblé na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo e os deslocamentos mais para o sul do Brasil sejam desprovidos de algum tipo de qualidade, ou de originalidade, ou de eficiência ancestral. Mas a gente tem, principalmente quem não é de terreiro, tem uma ideia muito romântica do terreiro, que é uma ideia construída pelo mundo branco sobre a experiência do terreiro, porque ela é um pareamento da experiência ancestral cristã. A ideia de colonização dentro das relações dos terreiros é porque ela propõe uma reflexão muito necessária sobre a reprodução desse modelo cristão de relação religiosa, que, inclusive, se desdobra no processo de organização da hierarquia dentro do terreiro. Até aqui tudo bem? Perguntas, dúvidas, angústias, críticas, questionamentos, reclamações? Muito que bem. Aqui, eu acho que tem um ponto que é bastante importante a gente diferenciar, que é o que, de fato, são rituais de culto à ancestralidade e o que, de fato, são normativas sociais de organização da vida no terreiro. Como diria Eric Hobsbawm, as tradições são inventadas. Inclusive, as tradições de terreiro também são tradições inventadas. Mas o que é da ritualística do terreiro? E, a partir desse lugar da ritualística, é o ponto de organização na vida do terreiro, e, por isso, é fundamental, é fundante, é estrutural nessa experiência, e o que é convencionado para se manter uma certa localização política e funcional dessa experiência dentro do terreiro. Esse é um ponto bastante importante para a gente diferenciar. Eu vou trazer aqui para a discussão uma ideia, um conceito da antropologia de um antropólogo chamado Eric. Olha, eu estou com o Eric na cabeça. Estou tentando lembrar o nome do antropólogo. Victor Turner, que é um dos estudiosos da antropologia que vai inaugurar os estudos sobre rituais e pensar os rituais como performance que comunicam algo para este plano e para o plano metafísico, que tem um duplo deslocamento, né? Ao mesmo tempo que quer dizer algo para os viventes humanos, quer dizer algo para os viventes sobre-humanos, né? Esse lugar metafísico de alcance da ritualidade, da ritualística, mas que também vai dizer que os rituais são formas de organização do tempo e do espaço, da memória e das narrativas, dentro de determinados lugares e contextos. Todas as sociedades, sejam elas tradicionais ou modernas, o que são as sociedades tradicionais? São as sociedades organizadas antes do advento da modernidade. O que a modernidade traz como um elemento de organização social? A estrutura social baseada a partir do lugar econômico e político das relações cotidianas. A modernidade ela vai atravessar as sociedades tradicionais, organizando a vida a partir da produção econômica. As sociedades tradicionais organizam a vida a partir da organização dos rituais. Acho que na antropologia a gente pode pensar que esse é um traço fundante ou um traço central que vai dividir esses dois modos de produção de sociedade e que vai trazer elementos específicos em cada um desses lugares. Então, a modernidade vai trazer categorias sociais, como gênero, como raça, como classe. A modernidade vai trazer modos de produção distintos, vai constituir a ideia de nação, de fronteira, são lugares da ideia de modernidade.
Nas sociedades tradicionais, a vivência ritualística, os ritos, a performance dos rituais, as narrativas produzidas antes, durante e depois dos rituais, os mecanismos de organização do tempo e do espaço no território físico é fortemente atravessado, consolidado e baseado na ideia da ritualística, dos rituais produzidos que vão dando conta de administrar a vida cotidiana. Essa é a experiência de um terreiro. Um terreiro só existe porque existem rituais que precisam ser feitos, e esses rituais que são feitos mantêm a dinâmica de produção da vida dentro do terreiro. A vida no terreiro, ela acontece mediada pelos rituais, atravessada pelos rituais e determinada pelos rituais. O que faz um terreiro estar ou não estar em função, e quanto tempo dura essa função, e que tipo de função é essa? Função são as atividades que o terreiro executa. São os rituais necessários que precisam ser produzidos. E aí eu vou trazer mais uma ideia do Victor Tanner para administrar os dramas sociais, os problemas, as histórias vividas naquela comunidade. Esse é o processo de organização do ponto de vista antropológico da ideia do que é um terreiro. E os rituais performances, que são esses lugares de comunicação, são as experiências que vão atravessando os corpos que estão naquele território e vão produzindo esses corpos dentro daquele território. O fato é que, na sociedade colonizada, mesmo esse modo de produção tradicional no qual o terreiro está inserido, ele não consegue escapar das experiências, das armadilhas subjetivas, como diria Fanon e Grada Quilomba, do processo da colonização. Então, mesmo ele sendo injusto, tem mais uma outra coisa, que é uma ideia do Paul Gilroy, que a gente vai ver em algum momento nessas próximas aulas, que é um antropólogo norte-americano, que tem um livro chamado Atlântico Negro. Não é o Atlântico Negro, meu Deus do céu. Acho que é Atlântico Negro o nome do livro. Que ele vai falar da ideia de deslocamento, que é a reinvenção de uma ideia de África a partir do deslocamento. Então, a gente teve um deslocamento do sujeito africano, das mais diversas etnias, do continente africano para o continente americano. Houve aqui uma reorganização desse deslocamento, com essa mistura étnica, fazendo esse cruzamento de diversas experiências. Dentro do candomblé, a gente tem a presença do judaísmo, porque, sim, existem judeus no continente africano, de pele preta, nascidos no continente africano, sobretudo no norte da África, na porção que está mais próxima do Oriente Médio. A gente tem no candomblé elementos do Islã, vários elementos da cultura do Islã enquanto cultura, enquanto prática corporal. A gente tem uma presença, uma miscigenação de diversas etnias no processo de produção dos terreiros, que de tempos em tempos é resgatado, é retomado, e a gente tem uma forte presença do catolicismo dentro das relações culturais do terreiro e uma herança direta do processo da escravidão dentro das experiências de terreiro. Digamos que os terreiros são processos de reorganização simbólica e cognitiva, e simbólica no sentido de que, quando a gente pensa do ponto de vista da antropologia, símbolo não quer dizer materialidade. Aquilo que está no plano da compreensão mental necessariamente não está traduzida na forma de vida material. Então, tem um deslocamento, um descompasso entre aquilo que se pensa e aquilo que se produz. E esse descompasso, a gente, na antropologia, chama isso de simbologia, né? O lugar do simbólico. Há uma representação. Representação não é a cópia, não, nem a reprodução. É um arranjo a partir de diversos elementos daquela ideia que está impressa na realidade. Então, os terreiros, eles são uma representação simbólica das múltiplas experiências que o corpo africano vivenciou no processo de colonização via escravidão no Brasil. E ele é um conjunto de diversas narrativas que produzem aquilo que a gente entende por terreiro. Eu gosto muito da ideia que o terreiro é uma coisa inventada, porque eu gosto muito da ideia que tudo no Ocidente é inventado.
E as invenções, elas só funcionam quando elas são baseadas ou quando elas são consolidadas a partir de pactos coletivos que referenciam o funcionamento dessa invenção e que dão para ela, na experiência da vida, na experiência territorial, na produção material da vida, um significado prático. Então, o terreiro nada mais é do que um espaço inventado e consolidado a partir de pactos coletivos que mantêm o funcionamento daquele espaço. Dentro da dinâmica de um terreiro, quando um sujeito não cumpre o seu lugar na estrutura, ele quebra o pacto coletivo que foi produzido, e todo pacto é produzido de forma silenciosa. Poucos pactos são... E aí a gente está falando de lei, né? A gente não está falando de pacto. Pacto é um lugar simbólico, lei é um lugar material. Os pactos são produzidos na reprodução simbólica das relações, para manter as relações funcionando, e a lei são construções materiais de funcionamento da sociedade. O terreiro é um espaço mantido dentro de uma perspectiva de pacto, a partir da vivência dos sujeitos que estão dentro daquele território, que são as insos, as roças, as casas de santos, ilês, os nomes que a gente queira tipificar essa experiência. Até aqui tranquilo? Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações, angústias? Não. Símbolos não são reinterpretações. Símbolos são representações da construção social que é feita dentro de um processo coletivo. Essa ideia de reinterpretação, ela é uma ideia perigosa. Aliás, é uma ideia que a antropologia, a partir dos anos 80, bate muito pesado em cima, justamente porque tem um texto de um cara, um antropólogo chamado Roy Wagner, que ele fala sobre a invenção da cultura. Ele é um dos antropólogos que está falando sobre cultura e reinvenção de cultura, porque a ideia de cultura é uma ideia que a antropologia vai revisitando de tempos em tempos. Desde a época do Morgan, que escreveu aquele tratado sobre a civilização, que eu esqueci o nome, eu li isso bem no ano de doutorado, não me lembro mais. Mas eu tenho anotado no meu caderno, posso pegar o nome desse livro, que é uma pesquisa que ele fez para poder explicar o processo civilizatório na humanidade e para poder tipificar, enquadrar os grupos sociais nos lugares hierárquicos, que é um modo de funcionamento do ocidentalismo, a hierarquia. Por isso que é importante esse contraponto entre a hierarquia ocidental e a hierarquia tradicional, balizada, né, legitimada pelos rituais da experiência ancestral do candomblé. São lugares, são coisas diferentes. São formas distintas de produção de hierarquia e de compreensão de hierarquia. Pois bem, o Roy Wagner, no livro A Invenção da Cultura, uma das coisas que ele vai questionar é porque a antropologia ela tem 3 períodos que a gente pode dizer que são significativos para pensar os estudos das relações humanas. Ela tem um período de consolidação que está muito fortemente consolidado com a arqueologia. Isso é uma definição minha, tá? É bem arbitrário, assim, a partir de como eu vou entendendo os movimentos da antropologia, para ajudar quem não é antropólogo a entender, afinal de contas, o que é antropologia. Que está fortemente articulada à arqueologia, então ela está baseada numa antropologia física, ou seja, ela vai fazer os estudos dos elementos materiais encontrados nas descobertas arqueológicas, e isso vai ali até mais ou menos 1800, no começo de 1900. Depois tem um processo da antropologia que expande os seus horizontes para outras possibilidades que não as materiais. E aí, por exemplo, vem a ideia do trabalho de campo. E um clássico desse período, um dos clássicos que vão fundar esse período, é o livro do Malinowski, Os Argonautas do Pacífico. E aí se inaugura a ideia do campo na antropologia como um local de privilégio do antropólogo, onde ele se mistura com os nativos e passa a viver a vida dos nativos, observar a vida dos nativos para interpretar a vida dos nativos, ou reinterpretar a interpretação que os nativos fazem da própria vida. E isso, para o Roy Wagner, é uma arbitrariedade,
porque desconsidera que o outro nativo, o sujeito não europeu, é um sujeito que é capaz de produzir uma percepção de mundo diferente do sujeito pesquisador europeu, que vem de uma experiência cultural anterior e que essa experiência cultural anterior vai atravessar a interpretação ou a reinterpretação dessa experiência local nativa. Depois desse período dos anos 80, da virada ontológica na antropologia, e a mudança dos paradigmas de pesquisa, a gente chega nesses lugares que a antropologia está hoje, e as possibilidades de produção de pensamento antropológico, como, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, que é uma possibilidade de pensar uma experiência territorial específica, que são os terreiros, a partir desses lugares da antropologia. Então, a ideia de reinterpretação, ela é uma ideia perigosa, porque ela é arbitrária e porque ela silencia os processos vividos. Mesmo, e aí tem uma ideia que eu trabalho na Ionene, que durante todo o programa de formação da Ionene, é uma ideia que eu revisitei, que eu convoquei bastante, que é a ideia de enquadre simbólico. Enquadre simbólico é diferente de reinterpretação ou interpretação simbólica. Por quê? Existem os símbolos sociais que estão inscritos na cultura, existe a forma que o sujeito produz narrativa sobre esses símbolos e quais são os lugares sociais que esses símbolos estão colocados. Vou trazer um exemplo da psicanálise, do setting, que vai ajudar vocês a entenderem o que eu estou dizendo. A ideia de pai é uma ideia fortemente associada à figura de Deus. Deus Pai, meu Pai, como diria Gil do Vigor, Jesus, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem um lugar de poder e de inacessibilidade desse local de pai, que é um lugar material na sociedade de origem cristã, mas que tem um valor simbólico, porque essa ideia de pai, encarnada na figura de Deus, ela pode ser associada a outras experiências que remetem a esse lugar de poder e de inacessibilidade. Vamos supor que no setting, ao produzir narrativa sobre sua vida, o cliente, com frequência, recorra a esse lugar simbólico da figura de poder, do lugar paterno, encarnado na experiência de Deus. Qual é o processo do analista? Produzir a ideia de enquadre simbólico. Quais são os enquadres, os lugares? Sabe a ideia de quadro, que você pega uma imagem, você bota ela numa moldura e coloca ela no lugar? Quais são os enquadres que essa noção, esse conceito, essa categoria, essa ideia de pai associada à experiência de Deus aparece na narrativa do sujeito e que está associada à trajetória dele de vida? E quais são os usos e significados que esse sujeito atribui a essa categoria de pai? Essa é a ideia de enquadre simbólico. É uma ideia que a antropologia se apropria desde já faz um certo tempo para poder pensar a produção de cultura. Não sei se eu te respondi, Karina, que você tinha perguntado. E também não sei se fica claro essa diferença. Para mim fica muito clara a diferença entre interpretação e enquadre simbólico. Porque o enquadre simbólico me parece que permite compreender como o outro produz significado para aquilo que, para mim, pode ter este ou aquele significado. Mas a ideia de interpretação é você atribuindo significado para aquilo que o outro te diz. No caso da clínica psicanalítica, a maior cilada que um psicanalista pode cometer, ou cair, ou entrar, é interpretar o que o analisando está dizendo. Eu me lembro muito da minha formação no doutorado, na parte da formação teórica, a gente estava na aula lendo um texto, não me lembro de quem, talvez da Ottner, ou talvez da... esqueci o nome dela, é uma antropóloga holandesa. E o professor, o Kelly, que a gente usou na última aula da Ionene, sobre colorismo, estava falando da experiência dele com os Yanomami. Ele trabalhou com os Yanomamis 25 anos, como antropólogo e tal. E aí ele contava que tinha um caderninho. Nossa, eu estou viajando, tá falando de terreiro, tá falando de Yanomami.
Mas, enfim, eu vou voltar para o terreiro. Ele estava com um caderninho, ele tinha um caderninho que ele anotava a palavra no começo da vida dele, né? Profissional como antropólogo. Antes dele falar Yanomami com fluência, ele anotava as palavras novas nesse caderninho para que ele pudesse ir compondo um vocabulário. E num belo dia, um dos sujeitos com quem ele fazia pesquisa usou uma palavra que era uma palavra, vamos dizer, branca. Eles têm um termo para branco, quer dizer, branco para os Yanomami é tudo que não é Yanomami. Se for outro indígena e não for do mesmo grupo do mesmo grupo linguístico, é tido como branco, porque branco tem a ideia de estrangeiro. Então, inclusive, foi assim que ele descobriu o significado da palavra branco. Era uma palavra que associava a ideia de branco, mas o Kelly tinha uma ideia de branco como sujeito branco europeu, sujeito branco não indígena. E aí ele disse que tomou essa ideia para si, ele interpretou a palavra a partir da sua referência cultural e ele não anotou ali a palavra, ele só memorizou ela e foi seguindo a vida que segue. Num outro contexto, fora da capacidade, desse lugar de interpretação, essa palavra foi usada de novo. E aí ele se questionou, foi quando ele se questionou se a compreensão que ele tinha daquela palavra era a mesma compreensão que o sujeito falante tinha daquela palavra. E ao problematizar com o sujeito falante aquela palavra, ele entendeu que ela tinha um outro significado diferente do original. Essa é a ideia desse jogo interpretação versus enquadro simbólico. A interpretação sempre é um método arbitrário, é um método impositivo e que silencia a experiência do outro, porque parte da sua experiência para determinar o que o outro está te dizendo. Agora, como é que eu volto para o candomblé mesmo? Ai, meu Deus, estava falando de rituais. E aí a gente vai falar de linguagem. Bom, pensando aí, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Muito que bem. Pensando, então, na ideia que os rituais são processos de organização da vida dentro do terreiro, mas a hierarquia também é um lugar de organização da vida dentro do terreiro, qual é a diferença entre hierarquia e rituais para pensar as formas de organização política e política como um lugar da intencionalidade dessa experiência do terreiro? Nos estudos do Victor Tanner, no primeiro momento, ele vai estudar rituais e depois ele vai estudar, ele vai trazer para o Ocidente, aí ele vai fazer uma discussão sobre drama social, narrativa e performance. Mas no primeiro momento, ele vai fazer um estudo sobre o uso dos rituais entre um povo específico na costa do Atlântico, na parte oeste do Atlântico, da costa atlântica do continente africano. E aí ele vai pensar várias categorias em vários lugares. Ele vai dizer que os rituais, eles são mecanismos de organização da vida cotidiana, porque organizam os grupos dentro da sociedade, dentro do território, e determinam quais são os acessos que os grupos terão no conjunto da vida. Então, tem uma vida comum, coletiva, que está dada, que acontece, e são os rituais que vão organizar os grupos, que vão organizar a vida, e o que cada indivíduo que compõe esse grupo pode ou não pode acessar dentro dos lugares sociais, políticos dessa vida comunitária. Essa é a função dos rituais. E aí ele vai dizer que existem 3 rituais: os iniciáticos, os limiares e os de passagem. Passagem ou limiar? Limiares são os rituais que levam de um lugar para o outro. Os rituais de passagem... É de passagem que também fala, meu Deus do céu? Eu acho que são os rituais de passagem. Os rituais iniciáticos são os rituais que inauguram a vida do sujeito no mundo. Ele só existe depois que ele passa por aquele ritual. É o ritual inaugurativo, inaugural do sujeito no mundo. Se a gente fosse fazer um paralelo com o candomblé, seria o processo de iniciação. O que inaugura o sujeito no mundo da experiência do candomblé é o processo dele de iniciação dentro daquela comunidade. Isso inaugura ele para aquela comunidade. Os rituais limiares
são os rituais que determinam os lugares de acesso e criam as interdições, as proibições de fluxo, de trânsito dentro desses lugares. Então, um ritual ele pode ser iniciático e limiar ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a pessoa ela é iniciada no candomblé, ela vai passar por pequenos processos dentro desse ciclo de iniciação que vão criar liminaridades do trânsito dela dentro da comunidade. Essas liminaridades, né, esse limiar, esses lugares restritos de acesso, são rituais que são atravessados por práticas de interdição. Por exemplo, no primeiro ano de feito não se pode ir no cemitério, no primeiro ano de feito não se pode tomar banho de cachoeira, não se pode tomar banho de mar, no primeiro ano de feito não se pode incorporar catiço para as casas que têm a tradição de cultuar orixá e catiço. No primeiro ano de feito não se pode usar preto, vermelho e roxo, roupas escuras, azul marinho. No primeiro ano de feito, há alimentos que não são consumidos, porque houveram rituais limiares que vão determinando o acesso e o lugar de trânsito desse sujeito. Rituais limiares são acompanhados, muitas vezes, por rituais de... Qual foi a palavra que eu usei há pouco tempo, meu Deus? Vamos ver se vocês estão atentas. De passagem. Eu acho que é isso. A minha memória não tiver falha. Rituais de passagem são rituais que possibilitam a mudança de lugar dentro da estrutura social daquele território e que vão, ao serem vivenciados, colocando o sujeito em experiências novas para que ele possa alcançar a sua maioridade social. Então, os rituais têm essa finalidade de conduzir uma trajetória. Dentro, por exemplo, do ritual iniciático do primeiro ano de uma pessoa no terreiro, um dos rituais de passagem que ela vivencia é a queda do quelé, ou como se diz na minha tradição, a queda do munzala, que é um momento de tirar a munzala, o quelé, né, em termos de Yorubá. O que é o quelé? O quelé, ele tem várias explicações, né? Vamos usar, acho que uma das que eu mais gosto. Antes do advento da urbanização dos terreiros, os terreiros eram territórios que viviam inseridos em contexto rural. Com o processo de urbanização dos terreiros e a mudança do estilo de vida das pessoas que frequentam os terreiros, como, por exemplo, o trabalho em ambientes que exigem interação cotidiana, que precisam que a pessoa transite por esses territórios, né, que não é possível que a pessoa fique inserida dentro do contexto do terreiro, o uso do quelé é como se ele fosse uma extensão da experiência do quarto de santo. Todas as proibições físicas que o sujeito vivencia dentro do Nemburo, do quarto de santo, elas são estendidas durante o uso do quelé. Ele precisa manter a mesma rotina física que ele vivenciava dentro do quarto de santo, fora do ambiente da casa de santo. E o momento de queda, de tirar, né, é queda porque de fato ele cai. O quelé é um momento de ritual de passagem, ou seja, ele passa a acessar um outro lugar dentro da sua etapa iniciática, que vai durar 7 anos. Os rituais de linearidade, que são os rituais, por exemplo, iniciáticos no candomblé, a Gil estava lembrando que na capoeira tem vários rituais de passagem, de linearidade, de iniciação e tal. Isso a gente vai ver em vários lugares da experiência preta, a ideia da ritualística. Na roda de samba também tem ritualística. Num bar de samba também tem as suas próprias ritualísticas. Uma escola de samba tem os seus próprios rituais. Porque ritual não é uma experiência religiosa. Ritual é uma forma de organização da vida, do tempo, do território e dos sujeitos que compõem esse espaço, de criar a hierarquia. Eu queria muito que vocês fossem embora com isso. Ritual não é só uma coisa religiosa, né? É uma forma de produzir experiência, que para nós que somos sujeitos africanos em diáspora, é central na nossa forma de produção de vida. Os rituais que a gente compartilha e que vão localizando os nossos lugares. O mundo branco ocidental é cheio de rituais, vestibular, casamento, noivado, velório, banca de doutorado, namoro. São rituais que vão localizando lugares, hierarquias, tempos e espaços.
e que fazem parte da nossa forma de organização enquanto sujeitos humanos. Já dizia Lévi-Strauss que os rituais é a forma mais antiga da humanidade de se organizar enquanto sociedade. A diferença é que, na perspectiva ocidental, as sociedades tradicionais são atrasadas porque não possuem uma organização de Estado, e as sociedades modernas são avançadas porque possuem uma organização de Estado. Ou seja, a organização ela não é ritualística, ela é legalista. Na perspectiva tradicional, a organização não é legalista, ela é ritualística, embora exista a presença da lei e do Estado legal, ou de uma ideia de Estado legal dentro dessas experiências. É só a gente pensar nos Yorubás e no rei Xangô, por exemplo, que não é uma mitologia, Xangô realmente existiu, tem lá o rei Xangô empossado, e ele, de fato, é o cara que executa a lei, porque ele é dono da lei, porque ele é o rei, e a legalidade está centralizada na figura do rei. Então, dentro da experiência do candomblé, os rituais, o ritual de iniciação, ele tem um período de 7 anos, com vários rituais de passagem e com pequenos rituais de linearidade dentro desse ritual de iniciação. E o lugar físico do corpo é um lugar O corpo do Iaô, do Muzenza, do Bodunce, ele é um corpo limitado pela sua condição iniciática. Então, essa hierarquia organizada pelo tempo de iniciação é a hierarquia ritualística dos terreiros de candomblé. A hierarquia organizada pelos lugares de poder, os cargos e os postos, é a hierarquia colonial dentro do mundo do candomblé. A mudança de nome entre um local e outro na relação hierárquica, ela é fundamental para demarcar o lugar, o tempo e o espaço que o sujeito ocupa dentro da relação. Mas, no entanto, a funcionalidade dos cargos e dos postos dentro dos terreiros de candomblé e práticas como colocar a cabeça no chão, como beijar a mão, como andar de cabeça baixa. Eu acho que andar de cabeça baixa a gente ainda pode pensar que é um ritual, que é uma prática ritualística necessária para a conformação do corpo do Iaô, do Muzenza, do Vodunce. Mas algumas outras práticas são introduções da experiência escravocrata e cristã dentro dos terreiros de candomblé. Embora, em algumas tradições, o beijar a mão da mãe de santo, sobretudo, é uma forma de referendar a mão que fez o processo da iniciação, né? A gestualidade, o objeto da iniciação. Mas, na maioria das vezes, é só a reafirmação dos lugares de poder. Bom, a gente está caminhando para o final do encontro de hoje. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Enquanto vocês pensam, eu acho que é importante também, eu queria muito que vocês fossem embora hoje com essa ideia para refletir, ou com essa ideia semeada, que terreiros, pelo seu processo de produção de experiência ancestral e de conexão com esse lugar ancestral, e depois a gente pode pensar numa outra conversa para discutir esses rituais, são espaços importantíssimos de conexão com o nosso passado. A Beatriz Nascimento vai dizer do transe como lugar de constituição da memória africana. Porque os rituais que são produzidos dentro do terreiro nos conectam com esse lugar ancestral, o manuseio de ervas, de alimentos, as rezas, as palavras entoadas, os gestos praticados, são formas muito eficientes de conexão com essa experiência. Embora essa produção material referendada no lugar do assentamento, nos fios de conta, em todo o quadro material do terreiro, sejam representações simbólicas ocidentais dessa experiência, porque o maior assentamento do orixá, o maior ibá do orixá, o maior puxicama do orixá é o nosso corpo, é a nossa mutuê, a nossa ori. O maior tesouro que Xangô tem não é o assentamento de 10 mil reais que, eventualmente, eu possa comprar para ele, eu não vou comprar, mas, enfim, todo banhado a ouro, no qual ele está assentado dentro do terreiro. O maior
tesouro, a maior preciosidade de Xangô é a minha ori, é a minha cabeça. O maior tesouro de Oxum é a minha cabeça, porque é através de rituais na minha ori que eu sou conectada com essa energia ancestral, que é a energia que me anima. Então, uma boa cabeça, como diria Beatriz Nascimento, um ori forte é um ori revolucionário, porque, de fato, ele consegue cumprir a função ancestral, que está materializada nos objetos sagrados que nós usamos no terreiro. Mas um corpo saudável, um corpo fisicamente saudável, uma cabeça emocionalmente bem, é capaz de produzir milagres, e vai estar cada vez mais conectada, alinhada com os propósitos e os princípios da sua ancestralidade, do seu lugar ancestral. Todos nós temos o nosso lugar ancestral, todos nós temos a nossa missão ancestral, o nosso legado ancestral. Nós somos continuidade de um povo muito antigo, sejamos Banto, Jeje, Nagô, Efon, Axante, sejamos o que sejamos, a nossa ancestralidade, a nossa origem, a nossa conexão, ela está para além do oceano e ela é muito antiga. Eu aprendi isso com a Gil e também com a minha psicanalista. Estejamos aonde estejamos, nós somos continuidade dos nossos ancestrais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Lisboa, em Manchester, em Frankfurt, em Nova Orleans, em Atlanta, em Toronto, em Hong Kong, em Luanda. Estejamos aonde estejamos, nós somos a representação na terra dos nossos orixás, e a nossa ori, a nossa mutuê, é o presente, é o bem mais precioso que a gente pode ofertar à nossa ancestralidade. Deixa eu ver aqui o bate-papo que está bombando. Então, eu vou começar pela pergunta da Valdineia. Daí ela tem a ver com a pergunta da Gil e vou encerrar com a pergunta da Josiane. Para quem está vendo a gravação, a Valdineia perguntou o seguinte: qual seria a maneira mais interessante de tratar sobre as religiões de matriz africana, desconstruindo a perspectiva do mal maligno diante da ampliação das religiões protestantes neopentecostais? Uma sugestão. Eu acho que uma das formas de produzir noções teóricas, não no sentido academicista, mas no sentido reflexivo sobre a experiência de terreiro, é falando mais sobre os terreiros. Os terreiros precisam sair desse lugar de clandestinidade em que eles estão inseridos. Mas, assim, do fundo do meu coração, do mais profundo canto do meu interior, a gente tem que parar de mediar nosso mundo baseado no mundo branco. Como é que a gente desconstrói o pensamento neopentecostal? Eu não sei. Eu quero que o neopentecostalismo se exploda. Eu nem perco meu tempo querendo entender como eles funcionam. Mas eu sei como a gente pode criar formas de tornar a nossa experiência religiosa algo acessível às pessoas. A gente gasta muita energia tentando combater o discurso deles. E quanto mais a gente combate o discurso deles, mais a gente fortalece o discurso deles. Exu vai dizer isso, né? Quanto mais você nega a presença do inimigo, mais força você dá para o inimigo. Então, cada vez que a gente usa a nossa energia vital, emocional, subjetiva, cognitiva, para ficar debatendo com branco, para provar para branco que a gente é melhor, ou de que eles são pessoas ruins, o que eles já sabem, porque eles estão destruindo o mundo, a gente diminui a nossa capacidade de resistência. É tipo rock balboa, não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta bater. Então, a gente perde mesmo muito tempo tentando provar para o branco que ele está errado, e quando a gente precisa ter energia afetiva e emocional para desconstruir ou para produzir uma reflexão crítica com uma pessoa preta, a gente está emocionalmente cansado, porque tudo que a gente tinha, a gente deu para o branco. A minha psicanalista sempre diz que ódio também é afeto,
e também destitui o sujeito de emocionalidade, né? A gente está falando disso hoje no grupo. Então, eu penso que as religiões de matriz africana elas precisam ser mais divulgadas. A gente tem que normalizar a pombagira, a gente tem que normalizar o Exu, a gente tem que normalizar o preto velho, o caboclo. A gente precisa tornar essas coisas, o feitiço, o banho de folha, os rituais de autocuidado, a gente precisa tornar isso normal e cotidiano. E compreender que isso não está só dentro do terreiro. Nós somos sujeitos ritualísticos. Por que a gente toma café? Por que a gente bebe água? Por que nós, pessoas pretas, comemos canjica? Por que nós, pessoas pretas, comemos feijão? Feijão é um alimento que faz parte da nossa alimentação. É um alimento base da nossa refeição no Brasil. Porque são alimentos dotados de axé e que vão fomentando a nossa capacidade de vida e de resistência nesse mundo que nos destrói. Só que a gente não conhece isso porque isso não é compartilhado, né? Isso fica restrito a lugares muito específicos. Então, acho que a gente podia parar de dar axé para branco. Acho que a gente podia... Porque eles fazem isso de propósito. Você acha que esses influencers que fazem vídeo racista não sabem o que estão fazendo? Claro que sabem. Mas, enfim. Agora eu vou para a pergunta da Gil, que eu acho que está conectada com a pergunta da Valdineia. Espaço de terreiro... No espaço de terreiro, se pode dizer que foi tudo que ficou depois do espalhamento da desgraça colonial. Mas também é um espaço que reproduz e está atravessado pelo colonialismo. Ela faz uma pergunta. O que eu posso dizer sobre terreiros que se dizem decoloniais? Então, né? A gente precisa primeiro entender o que a gente está chamando de pensamento colonial, porque pensamento colonial não é só a fala produzida por pessoas brancas, mas é o pensamento que estrutura a hierarquia racial de homens brancos. Ou o seu paralelo homens pretos, no que diz respeito às relações de gênero e não às relações raciais, eles estão no lugar hierárquico. São dois lugares diferentes, relação racial e relação de gênero. Então, a gente tem que pensar que, do ponto de vista das relações de gênero, que é uma das categorias que estrutura as relações coloniais, homens negros estão no lugar de poder. Eu não acredito no terreiro decolonial dirigido por um homem preto. Simples assim. Terreiros são lugares vitais de axé e só a mulher tem axé. Nossa, se os pais de santo me ouvir falando isso, meu Deus. Mas é verdade. Eu não acredito em terreiros, e eu fui muitos anos de um terreiro de um homem branco, conduzido por pessoas brancas. Aliás, eu acho que pessoa branca nem tinha que estar no terreiro, porque pessoa branca não tem axé, né? Mas ela está ali bebendo do nosso axé e fortalecendo o axé dela, mas ela não tem axé para doar, porque a base da produção da subjetividade branca é a destruição. Pessoas brancas são educadas socialmente, formadas subjetivamente para destruir, para aniquilar, para oprimir, para arrancar o que as outras pessoas têm. E se pessoas brancas estão dispostas a rever as suas práticas coloniais, elas precisam reconhecer os elementos que compõem a sua subjetividade. Se nós somos compostos, se nós, pessoas negras, somos ensinados subjetivamente que o nosso lugar é da subalternidade, e a gente tem uma puta diferença, uma puta dificuldade de romper com esse lugar da subalternidade, de conseguir se colocar no lugar de quem goza, né, do ponto de vista da psicanálise, pessoas brancas, a pessoa branca mais fofa do mundo, a pessoa branca mais desconstruída do mundo, ela é orientada, educada, formada, subjetiva e objetivamente, a ocupar o lugar de poder, e a forma de subjetividade branca ocidental é predatória, opressora, destruidora e exclusora. Não existe pessoa branca que não seja formada nesses princípios. É verdade. É a vida, fazer o quê? É dureza. Mas é verdade. Talvez para pessoas brancas seja difícil olhar e ver toda essa potência destrutiva.
Mas se fizer uma análise histórica, antropológica e reflexiva do processo de colonização do mundo via Europa, e tudo que a Europa fez no mundo inteiro de dizimação, vai ficar muito claro que as formas de funcionamento da subjetividade branca é altamente destrutiva. Ela pode ser a pessoa mais legal do mundo, a pessoa mais desconstruída do mundo. O princípio dela é da destruição, porque esse é o princípio que ela é formada. Bom, acho que esse é um ponto. Então, e outra coisa, né, Gil? Eu acho que tem uma contradição na ideia de terreiro decolonial. Porque um terreiro, por princípio, ele já é um negócio decolonial, porque essa é a função do terreiro, um local de resistência e de manutenção da memória preta e de parir possibilidades de vida. Se um terreiro não faz isso, ele precisa colocar do lado do nome dele título decolonial, então ele está enganando o bobo duas vezes na casca do ovo, né? Porque não faz o menor sentido. Assim como não faz sentido um terreiro decolonial liderado por homens. Nenhum sentido. Zero. Zero, 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 zero. Mais zero vezes zero somado a zero. Nossa, se me ouvirem falando isso, eu vou ser expulsa do candomblé. Não que eu já não tenha sido, né? E não que eu não frequentaria um terreiro de um homem, que um homem é a liderança religiosa. Eu frequentaria esse terreiro, assim como fui de um terreiro de um homem branco por muitos anos, mesmo tendo essa compreensão crítica e essa criticidade sobre essa questão do lugar do branco no terreiro. Mas esses são os arranjos que a gente vai fazendo ao longo da vida para tentar sobreviver no mundo branco e no mundo masculino, como mulher. Só que vai dando alguns pontos, alguns momentos, em alguns lugares da vida, que esses arranjos são simplesmente insustentáveis. A gente não consegue manter por muito tempo esses lugares, né? E aí é isso, as limitações e as contradições no qual a gente está inserido. Talvez um terreiro de um homem que ainda consiga reconhecer as suas limitações enquanto homem pudesse ser algo a ser pensado. Mas sei lá também, né? E, por fim, a Josiane me pede a bênção, meu pai abençoe a bênção, e ela pergunta se o período de abianato pode ser visto como um rito iniciático ou um rito limiar. O período de abianato é só um período de abianato. Eu acho que, do ponto de vista da ritualística, nessa perspectiva do Tanner, nem uma coisa e nem outra, porque um abiano não pode fazer quase nada no terreiro, justamente porque ele não passou pelos rituais que deveriam ter sido submetidos para que ele possa acessar esses lugares. Tem casas de santo que tem aquela coisa, se tomou um bori, pode fazer tal coisa. Se tomou 2 bori, pode fazer tal coisa. Fulano tem um bori, então fulano é mais velho de abianato do que o outro que está aqui há 10 anos e não tem nenhum bori. Essas são tradições humanas, me parece, né? Abianato é uma coisa tão ocidental, porque, na lógica, os terreiros são locais familiares. As pessoas que compõem os terreiros são pessoas que nasceram naquele contexto, estão inseridas naquele contexto comunitário há muito tempo. Então, a iniciação é um processo natural da produção daquela experiência familiar. No nosso contexto urbano, sul-sudeste, que as pessoas ficam um tempo vivendo a experiência do abianato, para que elas possam se integrar ao estilo daquela família. Recentemente, eu joguei búzios com uma mãe de santo que me sugeriu o seguinte, que antes de entrar numa casa de santo novamente, eu pudesse vivenciar um tempo com aquela família de santo para entender se a minha forma de pensar era semelhante ou igual àquela família de santo que eu queria fazer parte. Porque, normalmente, são comunidades que as pessoas estão juntas há muito tempo e que o vínculo delas não é só religioso, é também consanguíneo. Mas aqui em São Paulo, o terreiro parece que é comércio, né? Enfim, isso daí é uma outra conversa, que eu acho que talvez nem caiba aqui no curso. Muito bem. E a Jaque disse que eu fiz uma revolução no Oridela. Eu vou ser uma pessoa crítica, do contra, e vou te dizer que, na perspectiva leninista, a revolução não é um lugar que a gente transita. A revolução é um estado de espírito. Só é possível existir um revolucionário se houver uma revolução.
Logo, a sua revolução ela é só sua. O que você diz que eu fiz foi você se possibilitando pensar de outras maneiras questões antigas. Eu não fiz nada. Todo o processo de mudança que você vivencia com os nossos encontros são processos que você mesma iniciou e que você pode sustentar e manter das mais diversas formas. Seja dando seguimento nos estudos, seja cultuando a sua ori, seja cuidando energeticamente da sua ori, porque, como diz Beatriz Nascimento, no documentário Ori forte é Ori revolucionário. A gente só é capaz de produzir as mudanças raciais, de gênero e sociais necessárias na nossa sociedade se a gente estiver muito forte, muito centralizado no nosso caminho, em quem nós somos. Eu só posso sustentar o DGEG do ponto de vista intelectual, afetivo, emocional, porque eu tenho muito claro qual é o meu caminho e qual é o legado que Xangô deixou para mim. E isso está muito fortemente centralizado a minha compreensão sobre o meu lugar enquanto mulher negra, mas também a minha experiência ancestral. Então, cuidar do nosso corpo, da nossa ori, exige comprometimento, exige capacidade de escuta, mas também exige a percepção de que isso é muito necessário para a manutenção da vida. Sem que a gente consiga se manter saudável física e mentalmente, a gente adoece. E a gente pode entrar para vários lugares, né, para pensar isso. Como é que os iorubás pensam doença? Como é que os bantus pensam doença? Como é que os iorubás pensam adoecimento mental? Como é que os bantus pensam adoecimento mental? Os espíritos do fracasso que nos rondam, que a gente chama de síndrome de impostora, né? Que, na verdade, são espíritos milenares que nos acompanham em todas as nossas vidas e que lutam contra a nossa vitória. Por isso que a nossa ori, a nossa cabeça, aprendi isso com a Gil também. Na verdade, a Gil me reconvocou a pensar isso, né, Gil? Ela precisa estar sempre protegida e amparada, porque ela tem um poder muito grande, já dizia Platão, né? Tudo acontece no mundo das ideias. Minha gente, chegamos ao fim. A gente se encontra na programação, não lembro de cor, qual é o próximo encontro, nem o tema, nem o dia, nem nada, porque a pessoa tem a memória de uma uva passa, mas a gente se encontra lá no grupo, no Instagram, aqui nas aulas. Eu desejo para vocês uma boa semana, que algum nos ajude a vencer boas guerras. Não qualquer guerra. A gente não tem que vencer qualquer guerra, mas a gente precisa aprender a lutar boas guerras e a vencer essas boas guerras. E então que algum encoste nos ajude a vencer as boas guerras, para que a gente siga forte nos nossos propósitos, se encontrando por aí. Um beijo e até já no grupo e até amanhã ou depois nos nossos encontros. Boa semana para vocês e obrigada pela escuta atenciosa.